Então, o propósito principal do livro são principalmente aí dois propósitos, na verdade. O primeiro era exortar, e encorajar Zorobabel e Josué para que eles mobilizassem o povo aí para reedificarem o templo e a cidade de Jerusalém. E um segundo propósito era motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades para que a casa de Deus fosse então recomeçada com as bênçãos divinas. Depois que eles pararam a reconstrução, e eles precisavam então de uma mensagem de encorajamento e uma análise. Eles são chamados a analisar a situação deles. Vocês pararam de construir o templo e a vida de vocês melhorou? E chegariam à conclusão de que a partir do momento que pararam de construir o templo, as suas vidas pioraram. Então eles precisavam recomeçar, precisavam se entregar totalmente à obra de Deus e realizar a vontade de Deus, e eles receberiam bênçãos devido a isso. Uma coisa que chama atenção aí também interessante é que é falado então sobre a santificação e a impureza. É dito o seguinte: se alguém é santo e toca em outra pessoa que está impuro, quer dizer que esse impuro vai ficar santo? Não, não quer dizer. Por quê? A santificação é um processo desenvolvido pela pessoa. Ele se interessa por Deus, ele busca a presença de Deus, a comunhão com Deus dia a dia, e vai então se tornando mais santo. Então é uma coisa individual de cada um. Ninguém pode tornar outra pessoa santa. Já o impuro, está dizendo aí que o impuro, quando toca outra pessoa impura, a outra pessoa fica impura mais do que já era. Então a pessoa é pecador, se mistura no meio do povo de Deus, e o povo de Deus aceita esse impuro com suas impurezas, acaba o povo se corrompendo. Acabam então as pessoas se corrompendo, se tornando impuras devido à comunhão com a impureza. O povo de Deus é santo, mas quando ele se mistura com o mundo, quando ele aceita as coisas do mundo, quando ele não combate o pecado do mundo, então ele acaba se tornando impuro devido a isso. Deus proíbe esse aceitar, concordar com o erro, com o pecado. Então nós vamos agora aí passar pela nossa lição, pegando aí um resumo, então, dentro da nossa lição, o que está escrito pelo pastor Ezequias. Vamos ver aí, dentro da introdução. De Joel até Ageu passaram-se mais de 300 anos. A hegemonia política e militar nessa fase da história mundial estava com os persas, pois os assírios e babilônios não existiam mais como impérios. Quanto ao pecado de Judá, isso não era idolatria, pois o cativeiro erradicara de vez essa prática. O problema agora, igualmente grave, era a indiferença, a mornidão e o comodismo espiritual dos judeus em relação à obra de Deus. Então agora, desde o profeta Joel até chegar aqui no profeta Ageu, mais de 300 anos se passaram. Passou aí o período do Império Assírio, passou o período do Império Babilônico, agora era o Império Persa que governava. Agora também havia uma grande mudança no pecado do povo. Antes era principalmente a idolatria e a parte social, Agora o pecado é da indiferença, da preguiça e também do egoísmo do povo, pensando mais em si do que em Deus, colocando Deus em segundo plano. Vamos ver aí no nosso estudo de hoje 3 partes aí. Primeiro o livro de Ageu, depois na segunda parte nós vamos ver aí responsabilidade e obrigações, e na terceira parte a exortação divina. Então na primeira parte aí, o livro de Ageu, nós temos aí tópico 1, contexto histórico. Tópico 2, vida pessoal. Tópico 3, Zorobabel. Tópico 4, estrutura e mensagem. Vamos ver aí contexto histórico. No livro de Esdras encontra-se o relato das primeiras décadas do período pós-exílio. Por isso é fundamental ler os 6 primeiros capítulos do referido livro para compreendermos o profeta Ageu. O rei Ciro da Pérsia baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, a primeira leva dos hebreus partiu da Babilônia de volta para Judá.
Então é importante lermos aí o livro de Esdras. Você pega e leia, incentive os alunos a lerem, para eles terem assim, uma melhor noção desse período aí. Nós já estudamos aí, num passado bem próximo, sobre o livro de Esdras e de Neemias. Então, os irmãos podem até pegar aí a lição, né, as lições bíblicas da CPAD, que foram então sobre esse assunto. E é importante estudar pelo menos os primeiros 6 capítulos aí do livro de Esdras, aí para você entender melhor esse período em que Ageu profetizou aqui. Então o rei Ciro da Pérsia, ele baixa então um decreto terminando com esse cativeiro do povo judeu. 70 anos haviam se passado. Então parte dali da Babilônia uma pequena parte do povo e vai para reconstruir o templo em Jerusalém. Então aí nós vemos Cambises. Ciro reinou até 530 a.C., em o ano então que faleceu. Cambises, identificado na Bíblia como Artaxerxes, reinou em seu lugar até 522 a.C. Este, por dar ouvidos a uma denúncia dos vizinhos invejosos e hostis a Judá, decidiu embargar a construção da casa de Deus em Jerusalém. Então você veja aí Esdras, capítulo 4, sobre esse assunto. Então esse aqui é o período agora de Esther. Esse Cambises era Artaxerxes, que reinou ali naquele período, de Mardoqueu, né, de Esther. E ele, ouvindo as reclamações dos samaritanos e também dos arábios que viviam ali, ele ordenou então que parasse a reconstrução do templo. Depois aí Dario Estaspes. Após a morte de Cambises, Dario Estaspes assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C. e autorizou a continuação da obra do templo. Ele é citado nas escrituras sagradas simplesmente como Dario, Esdras 6, 1, 12 e 13. Então agora Dario é que governa e ele não só autoriza a reconstrução do templo, a continuação dessa construção, como pede oração para o povo de Deus, para ele, e também exige que todos os inimigos agora passem a ajudar a essa reconstrução. Temos número 2 aí, vida pessoal. Não há, além do profeta, outro Ageu no Antigo Testamento. Seu nome aparece 9 vezes na profecia e 2 no livro de Esdras, Esdras 5, 10 e 6, 14. Ageu foi o primeiro profeta atuado pós-exílio. Seu chamado ocorreu cerca de 2 meses antes de Zacarias receber o primeiro oráculo, no ano segundo do rei Dario, em 520 a.C. O fato de Ageu apresentar-se como profeta demonstra que os contemporâneos reconheciam-lhe o ofício sagrado. Além dele, apenas Abacuque e Zacarias mencionam o ofício profético em suas apresentações. Então aí nós não vamos encontrar outro Ageu. O nome Ageu só aparece aí no livro de Ageu mesmo e também no livro de Zacarias. E cerca de 2 meses antes de Zacarias começar a profetizar, Ageu já estava profetizando. Nós podemos aí detectar pelo texto que ele era um profeta conhecido, que ele se identifica como profeta, mostrando que ele era reconhecido como profeta por todo o povo de Israel. 3. Zorobabel. A profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Sob a sua liderança e a do sacerdote Josué ou Jesua, filho de Josadaque, os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém. A promessa divina dirigida a Zorobabel é messiânica, sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele. Dessa forma, Jesus é o filho de Davi, mas também de Zorobabel. Então a profecia, ela vem com a mensagem para Zorobabel, que era descendente então daquela linhagem de reis, né, nascidos ali, descendentes da tribo de Judá, de Belém. E ele tinha direito então ao trono. E Josué era filho do sumo sacerdote, portanto, tinha direito a exercer o sumo sacerdócio, ser líder da parte religiosa. Então Zorobabel, líder político, social ali, e como líder religioso vem então Josué. A mensagem é principalmente para os dois. E como a mensagem fala aí de um grande líder,
Então Zorobabel aqui é como se fosse aí o rei Davi, a linhagem, né, do rei Davi, de onde viria então Cristo. Então ele aqui, figuradamente, ele representa aqui o próprio Cristo, representa aqui o próprio rei Davi, e então ele representa esse reinado que havia sido prometido e é cumprido em Cristo, que reinará ali mesmo realmente durante 1000 anos. Estrutura e mensagem. O livro consiste de 4 curtos oráculos. O primeiro foi entregue no 6º mês, no primeiro dia do mês hebraico de Elu, 29 de agosto. O segundo, no 7º mês, no 21º do mês de Tisrei, 17 de outubro. O terceiro e o quarto oráculos vieram no mesmo dia, o 24º dia do mês 9º, mês de Quisleu, 18 de dezembro. Então a revelação foi dada diretamente por Deus. Apenas Ageu apresenta com tamanha precisão as datas do recebimento dos oráculos. O tema do livro é a reconstrução do templo. Dos 38 versículos divididos em 2 capítulos, 10 falam da casa de Deus em Jerusalém. Em o Novo Testamento, Ageu é citado uma única vez, lá em Hebreus capítulo 12, 26 e 27. Então veja bem que todo o livro se resume então a essas 4 mensagens, então trazendo aí uma reflexão para o povo, um ânimo ao povo para cuidarem da construção do templo. A principal mensagem então é a construção do templo, que era o início da restauração da nação. Era muito importante a reconstrução desse templo. Se eles não reconstruíssem o templo, eles não reconstruiriam a cidade e nem os muros e nem o seu país. Então eles não existiriam como nação. Era preciso começar com a presença de Deus entre eles. O templo agora era o mais importante. Assim como toda pessoa que existe. A coisa mais importante é, primeiro, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Deus. Então existe aí uma restauração espiritual, uma comunhão com Deus. A partir daí é que vai acontecer um processo. A pessoa se torna santa agora, mas ele tem um processo de santificação. Agora ele vai ler a Bíblia, né, orar, ele vai jejuar, ele agora vai se santificar, se separar para Deus, no corpo, alma e espírito. Porque quando Jesus vier, tem que encontrar corpo, alma e espírito irrepreensíveis na sua vinda, para que a pessoa seja arrebatada. Parte 2 aí, responsabilidade e obrigações. Tópico 1, a desculpa do povo. Tópico 2, inversão de prioridades. Tópico 3, um convite à reflexão. Então, tópico 1 aí, a desculpa do povo. Ageu inicia a mensagem com a fórmula profética que aponta para a autoridade divina. O povo em débito que estava com o Eterno, em vez de reivindicar o decreto de Ciro para continuar a construção do templo, usou a desculpa de que não era tempo de construir. Por isso o Senhor evita chamar Judá de meu povo, referindo-se a eles como este povo. Em outras palavras, Deus não gostou da desculpa da nação. Então, sabedor de que um decreto de um rei não poderia ser revogado, o povo judeu então deveria ter feito o quê? Reivindicado o decreto de Ciro, porque não podia ser revogado. Então o que eles fizeram? Se acomodaram, aceitaram que Cambises ordenasse a parada da construção do templo e ficaram cuidando das suas próprias vidas, das suas próprias casas. E Deus não gostou disso. Deus envia o profeta Ageu a falar com eles, a refletirem sobre a situação que estavam vivendo depois que pararam de construir o templo. Inversão de prioridades. O oráculo volta a dizer que a palavra de Deus veio a Ageu. ênfase que demonstra seu discurso do profeta uma mensagem advinda diretamente do Senhor que, inclusive, trouxera Judá de volta a Jerusalém para construir a sua casa. Mas o povo preocupou-se mais em morar nas casas forradas, enquanto que o templo, cujo embargo havia ocorrido há 15 anos, continuava em total abandono. Era uma opção insensata. Os judeus negligenciaram uma responsabilidade que, através do rei Ciro, o Altíssimo lhes atribuía. O desprezo pela casa do Altíssimo representa o gesto de ingratidão do povo judeu. Veja aí o reverso em Davi, 2 Samuel 7:2.